Introdução do Livro dos Espíritos, quarto áudio dessa parte 6. Então esse é o quarto e último áudio. Encerramos o áudio anterior conversando sobre as transformações que passamos quando estamos saindo da ignorância para a compreensão das coisas, para a luz. Então, são citadas características da ignorância, que é a malícia, a maldade. E quando a gente vai se transformando, vai adquirindo a moralidade. Vamos passando a ter mais sabedoria e a compreensão do bem. Então vamos retomar o texto. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta para suas menores ações. Então, quando ele fala que a moral se resume como a moral do Cristo, então entendemos como sendo a característica da moralidade, o que ele chama de espíritos superiores, é a humildade, a simplicidade, a justiça, o amor ao próximo, todos aqueles ensinamentos que a gente conhece que veio de Jesus. Então é isso, não é superioridade no sentido de estar acima dos outros, nada disso, mas de compreender as coisas da vida. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. Então tudo que é levado ao egoísmo, ao orgulho de querermos sempre sermos melhores e maiores do que os outros, a sensualidade, que é o trato da energia sexual, essas coisas nos prendem à matéria. Retomando o texto. Que o homem que desde este mundo se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Futilidades são coisas insignificantes, banais, sem importância verdadeira para a evolução moral. Quando a gente se prende a essas coisas, a gente não evolui, não se aproxima mais da natureza espiritual. Que cada um de nós deve se tornar útil segundo suas faculdades e os meios que Deus colocou entre suas mãos para o provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa de sua força e de seu poder para oprimir seu semelhante, viola a lei de Deus. Então, quanto mais capacidades, quanto mais influência, quanto mais condições de compreender as coisas, mais responsabilidade vai se ganhando com aqueles que precisam mais, que tiveram menos oportunidades. E isso é ser humilde, não se colocar acima, mas se colocar do lado. Ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos, nada podendo ser oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas, que é a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para os quais agimos mal, é um dos castigos que nos estão reservados, que é o estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos, são fixados penas e gozos que nos são desconhecidos sobre a terra. Então, tudo isso é uma consequência natural da vida, das energias, das sintonias. Como a gente já sabe, não há tribunal nem julgamento, mas um processo natural. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis, ou seja, incorrigíveis, e que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio nas diferentes existências que lhe permite avançar,
segundo o seu desejo e seus esforços, na senda do progresso e na direção da perfeição, que é o objetivo final. A palavra expiação significa eliminação, né? Retirada. E aqui trata da ignorância, das falsas crenças, das significações equivocadas das coisas. Então, à medida que a gente vai corrigindo isso, a gente vai adquirindo mais luz. Por isso que fala expiando. Tal é o resumo da doutrina espírita, como resulta do ensino dado pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe opõem. Então, até aqui, todos esses itens que a gente estudou, do 1 ao 6, é considerado o resumo da doutrina espírita, né, na sua forma mais geral. E agora, a partir do item 7, vamos estudar as objeções, ou seja, as contradições, as oposições que foram levantadas contra a doutrina espírita. E Kardec faz um estudo bem legal porque ele se coloca na posição do contraditor e depois ele mesmo argumenta. Então, no próximo áudio, a gente inicia essa parte 7.